Bom dia, meu amigo Urbino. Esse é aquele vídeo que você tinha me pedido para eu falar sobre distúrbios do sono. Já havia algum tempo que você tinha me pedido isso para colocar no canal para os internautas e para as pessoas que acompanham a sua mídia. E eu vou bater um papo rápido com você, falando um pouquinho sobre os distúrbios do sono e as consequências e algumas dicas diárias do que a gente pode estar fazendo para melhorar isso, né? Quando a gente vai falar de insônia, a gente tem que falar primeiramente que existem algumas definições onde insônia, na verdade, é uma dificuldade persistente para manter o sono ou uma insatisfação com a noite do sono, né, pela qual dormimos. A insônia, na verdade, ela tem algumas classificações específicas, mas ela pode ser uma insônia de início, né, uma insônia de manutenção e uma insônia de término, né? Então, é aquela dificuldade no início do sono, aquela dificuldade para manter o sono durante a noite e uma insônia de término, né? Que a gente chama de despertar precoce. E existem os distúrbios obstrutivos do sono, que são as apneias, as hipopneias, enfim, os roncos, as roncopatias. Uma coisa importante que a gente tem percebido, Urbino, nessa questão do sono, na pandemia, é que as pessoas elas têm mudado a rotina e o hábito regular delas da maneira de dormir. Então as pessoas têm dormido cada vez mais tarde e acordado cada vez mais tarde, né? Cada um com sua particularidade, porque está no home office, o outro porque não está trabalhando, o outro porque optou por estar em casa, enfim. O fato é que para você ter uma boa noite de sono, você precisa de rotina, né? Você precisa de rotina. Uma coisa muito, muito importante e simples é assim: a luz solar, ela é o fator que tem uma maior importância nessa regulação do ciclo circadiano, né? A retina absorve essa incidência de luz solares e isso é interpretado lá atrás numa glândula chamada pineal, que libera a melatonina, que é um hormônio extremamente importante na manutenção do sono. Então, uma coisa simples que alguns pais têm comentado é assim: o seu filho está com dificuldade de dormir porque ele não está indo na escola, abra simplesmente a cortina, a porta do seu quarto e deixe com que a luz solar entre no quarto. Isso serve para adultos, mas eu tenho dado uma dica principalmente para crianças, que alguns pais têm dificuldade de acordá-las, porque alguns têm aula online, outros não têm, mas a luz solar ela é fundamental. Então, abra a janela, né, e tente manter essa rotina, né? Algumas pessoas, né, têm um hábito de levar o computador para o quarto, ou ter a televisão no quarto, ou assistir filme, ou computador, ou mexer no celular. Essa luz que existe no celular, essa luz mais azulada, essa luz tão forte, ela estimula, né? Ela funciona como se fosse a luz solar. Então, se você vai para o quarto e fica com o celular ou com o computador, ou trabalhando, ou assistindo um filme, isso é como se a luz solar estivesse entrando, né? E sendo estimulada, estivesse estimulando a glândula pineal, inibindo a liberação desse hormônio da melatonina, e isso atrasaria todo o seu ciclo normal de fases. Fase 1, fase 2, fase 3, sono REM, sono não REM. O sono é dividido em algumas fases. Então, se você atrasa o início, né, que a gente chama de latência, para uma fase dessa ou outra, você interfere em todo o ciclo do seu sono, né? O sono REM, que é o sono profundo, onde a gente geralmente descansa, onde existem os sonhos, né? Então, você tem uma dificuldade, um atraso, muitas vezes, para entrar nessas fases do sono. Existe associado a isso as pessoas que roncam, que são as apneias, né? São aquelas pausas, aquelas interrupções do sono. Existem as doenças que são chamadas de roncopatias, que às vezes a pessoa tem alguma alteração anatômica na via aérea superior, das adenoides, ou tem alguma obstrução de septo, em que há uma dificuldade na passagem, né, do ar, ou alterações anatômicas do próprio pescoço, né, da espessura do pescoço, ou da anatomia, né, da sua orofaringe, e que isso faz com que haja uma vibração e o ronco e uma interrupção no fluxo, criando uma certa resistência. Então tem as doenças que são obstrutivas também, que são as apneias, hipopneias, os roncos, e que essas doenças, na verdade, vão fragmentando o sono, vai picando o sono durante toda a noite e você desperta. Tem vários despertares durante a noite,
acaba por ter o sono não reparador, e isso, né, contribui para alterações cardiovasculares, da pressão arterial, do peso, do metabolismo da glicose e de fatores de risco cardiovasculares, como a arritmia, por exemplo, né? E no outro dia você tem o quê? Uma sensação de fadiga, de cansaço, falta de concentração, falta de memória, irritabilidade, ansiedade, alteração do humor e aumento de peso. Aumento de peso. Então, esses distúrbios, essas síndromes obstrutivas do sono, que também, em muitas delas, são acompanhadas de insônia, que é a sensação de um sono não reparador, de uma noite mal dormida, né, vamos dizer assim, acaba que no outro dia pode gerar consequências físicas, emocionais e cognitivas. Então, existem algumas recomendações bastante simples, que são manter essa rotina, né? Higiene do sono, evitar alimentações mais pesadas à noite, fazer mais um lanche, comidas mais leves, evitar de jantar no período noturno, de tomar refrigerante, chás, né? Principalmente chá preto, o próprio café, quem é acostumado a tomar o café. E o quarto foi feito para dormir. Cortina, temperatura adequada, ambiente escuro, o quarto foi feito para dormir e para namorar. Uma dica importante é assim, tente manter, mesmo com o seu esquema de trabalho alterado, tente manter uma rotina para que seu ciclo sono-vigília ele não se desequilibre e você consiga manter essa ordem, né, dessas fases do seu sono. Uma dica importante é, se você foi para o seu quarto e não está conseguindo dormir, não ligue o celular, não vá assistir um filme ou fazer alguma coisa que estimule seu cérebro. Vai para a sala, levante e vai fazer o que você quer fazer lá, ouvir uma música ou ler um livro. A leitura é excelente, né, como indutora do sono. Vá ler alguma coisa, um livro, um artigo, uma revista. Quando o sono bater, retorne para sua cama. Não fique na cama rolando, não. Tá na cama rolando para um lado para o outro, não está conseguindo dormir, levanta, vai para a sala, vai para algum ambiente calmo, faça uma leitura e quando o sono bater você volta para sua cama, tá? Então é muito importante que você mantenha isso. Existem algumas relações importantes que a gente pode conversar com calma sobre isso, sobre, por exemplo, as apneias do sono e a maior incidência de acidente vascular cerebral, né? Hipertensão arterial, ganho de peso. Existem hormônios que são liberados, que são estimulados, né? A liberação pelo cérebro, em que há alteração da liberação desses hormônios em pessoas que têm, por exemplo, apneia, roncos e hipopneias do sono. Isso pode fazer com que você tenha uma dificuldade no metabolismo da sua glicose e, consequentemente, de aumento de peso e do metabolismo, né, do seu metabolismo lipídico. Então, existem já vários estudos comprovando isso. Então, existe um dispositivo que você pode utilizar, que é o CPAP, né? Existem outros tantos, mas para isso você precisa fazer um diagnóstico adequado, que existe a polissonografia. Aqui em Anápolis, na clínica da gente, oferece esse serviço de polissonografia, onde você passa a noite no laboratório do sono e você faz essa monitorização. Isso vai definir se você tem um sono eficiente, um sono ineficiente, qual a fase do sono que você tem dificuldade, se você tem uma apneia ou uma hipopneia, qual o grau, se é leve, moderado ou grave, se você precisa fazer uma titulação de CPAP para colocar esse dispositivo de pressão positiva para que você consiga dormir melhor e melhorar todos os seus parâmetros clínicos. Então, Urbino, isso aqui é uma breve palestrinha sobre, né, os distúrbios do sono, para que, né, os seus ouvintes, os seus internautas, as pessoas que te acompanham na mídia, possam, né, interagir e discutir um pouco, ter essas orientações. Se exercite de forma regular, evite alimentos pesados, alimentos copiosos no período noturno, tente se alimentar de uma maneira mais leve. E uma coisa, controla a ansiedade. A ansiedade e a mídia digital têm sido os fatores de maior prevalência desses distúrbios do sono. O medo da pandemia, o medo da perda do emprego, o medo da falta de dinheiro, a ansiedade do que vai acontecer, a ansiedade diante do que está por vir, o medo do que das consequências econômicas e de saúde de todos. Então a ansiedade tem feito assim tem sido assim, um fator preponderante na manutenção ou no desencadeamento de insônias, né, que são primárias ou secundárias a algum processo, somente nesse processo, nesse momento, são as insônias secundárias a esse processo de ansiedade que a gente está passando.
A melhor forma de você controlar essa ansiedade é se exercitar, fazer meditação e ter fé em Deus, né? Que eu acho que isso vai passar muito em breve. Então se exercite bastante, principalmente no período da manhã, porque a gente sabe que exercícios após as 16 horas, eles podem estimular o seu cérebro, liberar uma quantidade de noradrenalina, deixar você mais aceso. Então se exercite cedinho, acorde cedo, mantenha seu ritmo de ciclo sono-vigília regular e tente controlar a sua ansiedade e use menos a mídia digital, principalmente no período noturno, porque ela está cheia de informações que trazem mais ansiedade do que informação útil, na verdade. Então, Rubino, esse fica meu recado, tá? Obrigado pela oportunidade, a hora que você precisar e queira bater um papo, distúrbios do sono, insônia é um mundo, né? Uma especialidade médica. A gente na neurologia trabalha muito com isso tem aumentado, né, de forma significativa os pacientes com distúrbio do sono, mas a hora que você precisar eu estou à sua disposição e a qualquer, né, a população. E se o pessoal que tiver alguma dúvida, né, com certeza, né, se as pessoas fizerem perguntas a você, pode me encaminhar as perguntas que depois a gente responde e você repassa para os seus internautas aí, para o seu público. Tá ok, meu amigo? Fique com Deus. Foi um prazer falar contigo. E um grande abraço, Urbino.